Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Estou aqui no estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras: EAD mudando realidades, na cor verde. Bom, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos longos na altura dos ombros, estou usando óculos, um blazer preto e uma camisa branca. Estou usando calça jeans. Do lado direito da sua tela, temos a intérprete de Libras. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, que é a Web Aula 4.2, onde nós vamos estudar os estágios da despesa pública. Vamos lá. Bom, os estágios da despesa pública são dois, que é o estágio de planejamento e execução. Então, nós temos o que compreende o estágio de planejamento. Compreende o que? A fixação da despesa. Isso acontece quando? Quando se elabora a lei orçamentária. Elabora, vai para o legislativo para votação, ela é votada e posteriormente ela é sancionada pelo executivo. Então, essa é a etapa de fixação. A partir do momento que o ente público ele sanciona essa lei, já está fixada a despesa para o exercício seguinte. Descentralização de créditos orçamentários. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho dessa etapa. Nós temos a programação orçamentária e o processo de licitação e contratação. Esse processo, essa etapa aqui de processo de licitação e contratação só vai acontecer no ente federado quando os elementos de despesa tiverem o código 90. Acontece que, no caso da merenda escolar, ela vai ser repassada para a APP, mas lá também eles precisam elaborar o processo de licitação e compras desse material seguindo a legislação das licitações, das compras públicas. A etapa de execução, nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho ele pode ser ordinário, estimativo e global. Vamos agora falar das etapas do planejamento. Então, o que eu disse anteriormente, a fixação da despesa, ela acontece como? Então, para assumir qualquer compromisso de ordem financeira, o governo deve ter o quê? Autorização legislativa. Então, esse orçamento tem que estar votado e o executivo tem que sancionar. Então, através da aprovação do orçamento ou mediante a abertura de créditos adicionais. É o que nós vamos ver, essa questão dos créditos adicionais, lá no estudo da unidade 6. Bom, descentralização de crédito. Então, vamos lá. O orçamento do governo federal foi aprovado. Agora, o Ministério da Educação
tem que descentralizar o crédito que foi aprovado para todas as suas unidades orçamentárias. Então, o IFRO, ele recebe uma parte desse orçamento para fazer o quê? Para executar as despesas. Então, o governo federal, através do Ministério da Educação, ele faz a descentralização de crédito para o Instituto Federal e para as universidades, para que eles possam executar o orçamento. No caso dos municípios, pode ser que essa descentralização de crédito não aconteça, certo? Mas pode ser que sim, dependendo da complexidade do orçamento público. Aí a gente tem programação orçamentária e financeira, que é obrigatória para todos os entes, que vai fazer o quê? Nessa programação a gente vai definir, o gestor vai definir quais são as prioridades a serem atendidas de determinado período. Então, prioridade é o quê? Pagamento da dívida, depois nós temos pagamento de salários. Isso a gente tem que ter os valores apontados para determinado período. Então, quanto eu vou precisar de orçamento e de financeiro para atender essas prioridades? E também educação e saúde, certo? Permite o comprometimento, a celebração do contrato e o cronograma de pagamento das despesas. Então, quais são despesas que serão pagas prioritariamente, conforme, é claro, disponibilidade financeira. Agora vamos para a etapa de planejamento, que é licitação e contrato. Vocês têm uma disciplina específica que vai tratar de licitação e contratação de bens públicos, bens e serviços. O que é licitação? Que são procedimentos administrativos que objetiva a procura e a escolha de quê? De melhores condições para a administração pública adquirir o quê? Materiais, contratar serviços e vender bens que não atendem mais a sua finalidade. Bom, agora nós vamos para a etapa de execução da despesa. Quando ela se inicia? Então vamos lá. Finalizei a licitação. Então o IFRO, ele tem a coordenação de compras e licitações, onde tem o pregoeiro que ele faz a licitação. Encerrou a licitação, um pregão eletrônico, que teve a adjudicação e a homologação, já encerramos a etapa de planejamento das compras públicas. Agora vamos para a etapa de execução. A primeira delas é o quê? O empenho. O que é o empenho? O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Gente, ele só cria uma obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então, eu tenho, vamos aqui comigo, o Instituto Federal fez um pregão eletrônico para manutenção de ar-condicionado, certo? Adjudicou e homologou todos os itens e agora precisa se fazer o empenho dessa despesa. O que é empenho? Então, o setor, a coordenação de finanças, vai emitir a nota de empenho. Vai pegar daquele recurso que foi descentralizado lá da despesa corrente do grupo de natureza 3, outras despesas correntes, e vai tirar um montante daquele valor e vai reservar para pagar manutenção de ar-condicionado daquela empresa X. Então, isso é empenho, é assinado pelo ordenador de despesa e pelo secretário ou diretor de planejamento e finanças, certo? Então, reservou uma parte, só fez um empenho. Agora nós vamos para outra etapa, que é a etapa de liquidação. Mas antes vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o
empenho? É o ato que dá início à relação contratual entre o setor público e seus fornecedores. Representa o quê? A garantia de que foi bloqueada uma parcela da dotação orçamentária. Então, a gente tem tipos de empenho ordinário, global e estimativo. Então, vamos aqui comigo novamente, antes da gente falar da outra etapa, que é liquidação. Então, o empenho ordinário. Então, vamos voltar ao serviço de manutenção de ar. Então, serviços de manutenção de ar, ele é feito em períodos. Então, neste caso, o empenho será um empenho global. Por quê? Eu posso, em cada período, destacar uma parcela para quitar os serviços realizados em determinado período. Um exemplo de empenho ordinário. Então, quando o Instituto Federal de Rondônia compra canetas, compra lápis, compra cadernos, lá a CAED compra cadernos para doação para os alunos, este tipo de empenho deverá ser classificado como empenho ordinário, certo? Já o empenho estimativo, então, se eu não tenho como prever quanto será determinado o gasto, eu utilizo o empenho estimativo. Vamos citar aqui um exemplo, energia elétrica. Então, no início do ano, eu faço o empenho da energia elétrica para a Energisa. Só que eu não tenho como precisar, embora eu possa fazer análise de séries históricas, esse valor muitas vezes pode não bater. Então, eu classifico esse empenho como empenho estimativo. Mas, se vocês quiserem complementar esses conceitos, lá no material do AVA, em PDF, o roteiro de estudos, tem todas essas classificações com exemplos para que vocês consigam compreender esses conceitos. Bom, agora vamos para a etapa de liquidação. Só que a etapa de liquidação, ela teve uma mudança agora com o MCASP 21, porque antes era liquidação. Com o MCASP 21, criou-se a etapa em liquidação. O que é essa etapa? Então, o plano de contas aplicado ao setor público incluiu a fase de execução da despesa em liquidação, que busca o registro na contabilidade, no patrimônio, de acordo com a ocorrência do fato gerador, não do empenho. Esta regra possibilita a separação entre empenhos não liquidados, que possuem fato gerador, e os que não possuem. Então, vamos aqui. Voltando à manutenção de ar-condicionado do Instituto Federal de Rondônia. Então, vamos lá. É realizado por períodos. O que aconteceu? Eles prestaram um serviço e lá no dia 22 de dezembro, eles encaminharam a nota fiscal com todas as documentações necessárias para fazer a liquidação. Mas como estava no final do exercício, não foi possível o setor responsável pela fiscalização desse contrato de realizar a análise de todo o processo e encaminhar para a coordenação de finanças para que ela procedesse à liquidação. Então, neste caso, a COFIN vai receber um documento do responsável lá pelo contrato que ele recebeu as notas fiscais, toda a documentação comprovatória, mas ele não conseguiu em tempo hábil naquele ano fazer todo o processo e encaminhar para a COFIN. Neste caso, este valor vai ser classificado como em liquidação. Aí, nós passamos para a etapa de liquidação. E o que é a liquidação, professora? É o conjunto de procedimentos realizados pelo agente público da área competente
por meio do qual se verifica, portanto, se a despesa foi regularmente empenhada, primeiro empenho, se a entrega do bem ou serviço foi realizada de maneira satisfatória, conforme condições previamente acertadas onde? Na licitação, no contrato e no empenho. Então, olha só, vamos continuar aqui com o serviço de manutenção do ar-condicionado. Então, o que o fiscal do contrato fez? Ele fez todas as conferências daquela nota fiscal, verificou-se que todos aqueles serviços foram realmente prestados, certo? E a documentação fiscal está ok, e neste caso ele elabora um documento e encaminha para a coordenação de finanças, que a coordenação de finanças vai falar assim, olha, eu vou liquidar essa despesa porque realmente o fornecedor entregou o bem e atendeu a todas as formalidades descritas lá no contrato de prestação de serviço. Então, essa é a etapa de liquidação. Agora, vamos para a última etapa da execução da despesa pública, que é o pagamento. Então, vamos lá. A COFIN, a Coordenação de Finanças, ela fez a liquidação e quando o governo federal liberar o financeiro, ela vai fazer o pagamento. Ela faz a apropriação e quando libera o financeiro, ela faz o pagamento. O que é o pagamento? É o estágio final da execução da despesa orçamentária. Então, ela está prevista onde? Está 4.320 de 64, sendo o ato pelo qual a Fazenda Pública satisfaz o credor e extingue o quê? Paguei. Então, extingue a obrigação. O Instituto Federal não deve mais para o fornecedor de manutenção, do serviço de manutenção do ar daquele período, extinguiu a obrigação daquele período da prestação do serviço, mediante o pagamento, recebendo deste a quitação. Então, este é a última etapa, o último estágio da despesa pública da fase de execução. Bom, aqui nós temos as referências que nós utilizamos para construir esse material, alguns livros lá da minha biblioteca, tá? Lembrando que essa etapa de liquidação não está disponível em alguns livros da minha biblioteca. Então, assim, quando vocês forem trabalhar com orçamento público, vocês fiquem atentos, não pesquisar somente os livros, né? Ir lá no portal da STN, verificar se teve uma nova, acompanhar se teve uma nova atualização do MCASP, certo? Bom, finalizamos aqui a nossa webaula de 4.2 e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.